Google é uma empresa que, se eu não me engano, a gente investe desde 2015 ou 2016 e sempre pareceu barata para a gente. Dominante no mercado de propaganda digital, com serviços que são meio que um canivete suíço digital para as pessoas, que tem, se eu não me engano, mais de 7 produtos com 2 bilhões de usuários mensais. Então, um portfólio de utilidade para os usuários, mas também de coleta de dados desses usuários. Tem 90% do mercado de busca no mundo, 84% em desktop e 96% em celulares, é uma coisa colossal. E sempre negociou num patamar que a gente achou, caramba, tá barato isso aqui. Por que tá tão barato? E eu acho que, historicamente, em Google, houve uma visão de que o crescimento está acabando. Está acabando, está acabando, então vamos pagar múltiplos baixos. E o que a gente viu, na verdade, foi que a empresa continuou a crescer, expandir seus mercados. Investiu muito em, por exemplo, nuvem, e isso fez um arrasto para os resultados longo. E agora esse arrasto está virando lucro também, então está começando a contribuir para os resultados. É uma empresa que, na nossa visão, tem uma margem de segurança estrutural de despesas, porque eles investem muito, então, se eles precisarem, por desaceleração de receita, eles podem passar uns 5, 10 anos só otimizando a base de despesas e entregando um lucro por ação bastante interessante por um bom tempo. E eu acho que hoje a questão... Assim, eu acho que um outro tema interessante em Google é como que... Alguns temas, tá? Primeiro é como que uma empresa, e relacionado a custos, como uma empresa que cresceu na casa dos 17% ao ano, o seu lucro, e tem um negócio essencialmente digital, super escalável, cresceu suas despesas junto com a receita. Para mim, foi uma empresa que tomou uma decisão quase que gerencial de manter as despesas crescendo junto com o lucro. Eu acho que isso vai se corrigir, já está começando a se corrigir. Não vai ser de forma tão radical quanto a Meta está fazendo, porque o Zuckerberg resolveu cortar 30 mil pessoas na lata assim, em um ano e pouco. Mas eu acho que no Google já houve um corte de pouco mais de 10 mil pessoas e eu acho que eles vão gradualmente otimizar essa estrutura para frente. E aí as outras duas questões que são relevantes são inteligência artificial, que gerou um medão no mercado com relação à empresa no início desse ano. E isso eu acho que é interessante porque é mais um exemplo de um negócio que a gente sempre repete assim, com relação a investimento no exterior, né? Porque as pessoas falam muito que não, o mercado americano é muito eficiente, você não consegue encontrar oportunidades, as coisas estão sempre precificadas. E a nossa experiência é que, mesmo em empresas extremamente cobertas, você às vezes tem surtos de preocupação que fornecem oportunidades muito interessantes. É claro que você precisa ter contexto, você precisa ter capacidade de análise para você ter uma opinião firme sobre se aquilo ali é uma armadilha ou não, se é de fato uma oportunidade. Mas a nossa experiência é que muitas oportunidades surgem em empresas excepcionais com base nesse tipo de choque de percepção, vamos dizer assim. E aconteceu esse ano com o Google, né? De repente, com o ChatGPT, com o Bing turbinado pelo GPT, o mercado falou, caramba, acho que agora ficou ruim para o Google. O Google está para trás em AI e vai... Agora é daqui para baixo. As pessoas começaram a precificar a Google a 16 vezes o lucro, que para o crescimento estrutural do negócio, acho que é um patamar muito baixo. A gente fez um trabalho de pesquisa com muitas pessoas que a gente conhece e que a gente passou a conhecer nesse mundo de pesquisa do Google Brain, né, de inteligência artificial, até pessoas que saíram da OpenAI ao longo do tempo. E a nossa conclusão... A gente tinha várias perguntas, né? Primeiro, por que o Google não veio na frente? Né? O Google é tão... até na nossa cabeça, é tão reconhecido como sendo ultra competente em AI, por que ele não chegou na frente? A outra dúvida é, tá bom, agora que ele vai ter que fazer isso, será que ele perde receita? Né? Se ele for forçado pela competição a adotar isso, será que ele perde receita? E o custo? Será que vai aumentar porque ele está oferecendo esse tipo de coisa? E aí outra questão que a gente tinha, que eu acho que era a mais difícil de responder, era, mas Google, vamos supor que o Google até seja competente,
mas ele se atrasou em lançar o produto, o ChatGPT veio na frente e forneceu um produto excepcional. Será que só pela captura dos dados do uso, o ChatGPT e a Microsoft vão fazer um produto inatingível pelo Google? Então a gente foi pesquisando essas coisas, a gente chegou a assim, conclusões de que o Google essencialmente se atrasou porque ele estava preocupado com a segurança dos modelos, ele já tinha tecnologia super boa. Até um dos pesquisadores, ano passado, saiu do Google falando que a máquina está consciente. O nome dele era Blake Lemoine, até bati um papo com ele. Ele falou assim, cara, a gente tem que parar para conversar eticamente aqui, porque como é que eu vou desligar uma máquina consciente? Ele teve papos assim ultra filosóficos com a máquina, assim, no Medium. Dá para você encontrar a transcrição do papo que ele teve com a máquina. Teve alguma coisa assim que você achou que, vocês chegaram a conversar sobre isso? Tipo, que tipo de papo que seria meio doido, assim? É um papo sobre a existência da máquina, como a máquina se sentia, como é que o medo que ela tinha de ser desligada, coisas desse tipo, assim. Então, que doido. Tem uma transcrição, é bem interessante. Só que o ponto é que existia uma máquina no Google naquela época já, que é o modelo Lambda, que chama, que era bom o suficiente para convencer um pesquisador do Google de que ali tinha consciência. Então não é como se o Google tivesse completamente fora do jogo. Então por que o Google não jogou, né? E a conclusão que a gente chegou conversando com pessoas que estavam lá na empresa naquela época foi que foi uma questão de segurança de marca, quase. Eles chegaram à conclusão de que esses modelos são perigosos ainda. Tem até esses modelos de LLM, né? Large Language Model. Tem até casos de startups em que o modelo sugeriu suicídio para o usuário. Tipo, o usuário usando o modelo como terapeuta. E o modelo é realmente difícil demais isso daí. Acho que você podia se matar. Então, assim, cara, imagina o Google ter esse tipo de... ver seu produto ter esse tipo de comportamento. Então, a gente... acho que a empresa chegou à conclusão de que não valia a pena arriscar lançar logo esse produto. E com o lançamento do ChatGPT, que aí o cálculo de uma startup é totalmente diferente, né? A gente tem um negócio aqui sensacional, diferente, vamos lançar. Eles mesmos se surpreenderam com o nível de atenção que aquilo tomou. Mas que, de fato, o produto já é muito útil. Mesmo ele gerando erros, ele é muito útil. E quando ele funciona, ele parece o oráculo do conhecimento humano, né? Parece que você tem ali todo o conhecimento do mundo à sua disposição e que você vai pedir qualquer coisa para ele e ele vai te dar. E vai fazer para você um trabalho que você precise fazer você mesmo, ele vai resolver para você. Só que, olhando com mais cuidado, né, depois de algum tempo, acho que as pessoas estão vendo que tem as tais das alucinações, que os modelos erram bastante, e que você tem que, como usuário, então, tomar muito cuidado com como usar o resultado disso. Então, bom, Google não foi na frente, não por falta de talento, mas porque tinha medo dos modelos.